De tempos em tempos tem que ter esse vídeo, né? De tempos em tempos o coração não tá adianta. Ele pede pra falar, eu tô desde cedo hoje. Já falei no grupo lá de WhatsApp. Coração incomodando, coração querendo que fala, coração querendo que grava um vídeo. Eu vendo o jeito que o torcedor tá, eu vendo o jeito que o torcedor tá se comportando, o que o torcedor tá falando nas redes sociais, na rua. E eu fiquei pensando, coração incomodando, grava, você tem que falar, tem que falar, tem que falar. E cá estou eu. Tomei um banho ali, tô pensando ali no banho, pensando. Só que o vídeo ele não é pro torcedor. Esse vídeo aqui ele não é pro torcedor. Vários jogadores do elenco atual, eu quero que vocês marquem eles aqui, marquem eles nesse vídeo aqui. Vários jogadores do elenco atual estão me seguindo aí. Diretor do Fluminense, o próprio presidente, o Mário também segue. Mas, sobretudo, vários jogadores do elenco atual estão seguindo. E é eles que eu quero. O papo é com eles. É tanto com o jogador e tanto com o Fernando Diniz. E não é cobrança, não. Não é cobrança. Sabe por que não é cobrança? Porque eu julgo o seguinte: para você cobrar alguém, você tem que cobrar uma pessoa que é mau caráter, ou você cobrar alguém que não quer jogar. Isso não é só no futebol, né? Em qualquer âmbito da vida. Porque a pessoa que não quer trabalhar, a pessoa que está enrolando para trabalhar, a pessoa que não está sendo honesta para trabalhar. E eu não acredito nisso no Fluminense atual. Nesse elenco do Fluminense, eu não acredito. Nesse elenco do Fluminense, eu não acredito. A gente sabe que não tem. A gente sabe que os jogadores que o elenco do Fluminense é muito unido, tanto com o Diniz quanto entre eles, que eles são muito amigos. A gente sabe disso. O tom não é de cobrança, não. O tom é de reflexão. O tom é de reflexão. Eu defendo uma coisa aqui, eu já falei isso algumas vezes, eu defendo o seguinte: todo jogador, para mim, que fosse vestir a camisa do Fluminense, que foi contratado, ele deveria passar por uma integração. Por exemplo, eu trabalhei em banco, eu já trabalhei em laboratório, e toda empresa que a gente entra tem uma integração. O que é a integração na empresa? Eles pegam aquele funcionário novo, recém-chegado, e ele vai apresentar a empresa. Normalmente você fica uma semana num hotel, 2 semanas no hotel, tu conhece a fábrica, tu conhece a instituição, você sabe dos valores, da missão da empresa, da visão da empresa, você conhece tudo isso da empresa, né? Você fica sabendo o posicionamento da empresa no mercado, quais são os objetivos da empresa naquele ano. E eu defendo isso muito no futebol, defendo isso muito no Fluminense. Que todo jogador que for contratado, ele tem que passar, ele tem que ter uma pessoa que leve ele na sala de troféus do Fluminense, que dê uma circulada na sala de troféus do Fluminense, que conte a história do Fluminense, que ele aprenda o que é o Fluminense, qual a importância desse clube no cenário nacional e mundial, o que esse clube já conquistou, o que esse clube almeja, o que falta esse clube ter, quais são os objetivos reais desse ano. Ah, Gugu, mas tem alguma coisa parecida? Parecida, não é isso. Eu tô falando de uma integração, do cara chegar no Fluminense e ser tricolor, fazer parte do Fluminense, do mais de 5 milhões de torcedores. É isso que eu defendo, entendeu? E por que eu gosto muito de falar? Eu amo história, né? Eu amo história. E por que eu gosto de história? Porque na minha opinião, na minha visão, não tem como saber para onde você vai sem você saber de onde você veio, entendeu? Só dá para saber aonde você quer chegar, para onde você tá indo, se você sabe de onde que você veio, qual a sua história, o que aconteceu antes. E tudo que aconteceu na sua vida atrás, tudo que aconteceu na vida de um clube atrás, ele está no presente também. E você consegue projetar o futuro, aonde que você vai chegar. O que está faltando, o que precisa, o que o torcedor almeja. E por que eu estou falando? Por que eu comecei a falar assim? Justamente por conta desse jogo contra o Curitiba. Mas assim, jogadores, Diniz, vou falar uma coisa para vocês aqui. O torcedor do Fluminense, ele não é bobo, ele não é otário. O torcedor do Fluminense sabe que atualmente a briga do Fluminense é G4, G6, a gente tá brigando ali. Botafogo disparou, Botafogo tá lá, Botafogo, entendeu? Na verdade, ninguém tá nem disputando com o Botafogo ainda. Para disputar com o Botafogo, você tem que diminuir essa diferença aí para 6, entendeu? O segundo lugar não pode empatar com o América Mineiro, você tá entendendo? Quem tá querendo chegar não pode perder pro Curitiba fora. O Botafogo tá indo aí, tá soberano, tá indo aí. Então o torcedor do Fluminense, para vocês entenderem, eu acredito que vocês já saibam, mas é necessário esse vídeo, vocês vão entender no final por quê. Gente, se vocês fizeram essa integração no Fluminense Futebol Clube,
vocês vão entender que só falta uma taça na sala de troféus da Laranjeiras. Só falta uma taça. Uma taça. Se você dá uma volta na sala de troféus das Laranjeiras, você vai ver 33 campeonatos carioca. Tem um detalhe, mais de 90% desse campeonato carioca, eles foram conquistados quando o campeonato carioca é o mais importante do Brasil. Muito mais importante do que Campeonato Brasileiro, muito mais importante do que Rio-São Paulo, muito mais importante do que Libertadores. Que Libertadores estão muito mais ainda do que Libertadores. O Fluminense, com mais de 90% desse campeonato, foram conquistados quando era o campeonato mais desejado, um campeonato que existe desde 1906. Entendeu? O Fluminense conquistou alguns desses títulos, e se você pegar aí, você pegar uma sequência aí de 69, Fluminense campeão carioca em 1969, sendo o Flamengo no 3-2, gol do Flávio Minuano, né? Tele Santana era o técnico. Em 70, o Fluminense foi campeão brasileiro, com Paulo Amaral. 71, campeão em cima do Botafogo, né? 1-0, gol do Lula, né? O Zagallo era o técnico do Fluminense, né? O Birajara, o goleiro do Botafogo. 73, o 4-2 em cima do Flamengo, 2 gols do Manfrini, né? Manfrini jogou no Fluminense 73, 75 só, né? E a gente lembra tanto dele, a passagem tão marcante. 75, primeiro título carioca do Rivelino. 76, o bicampeonato da máquina com o Doval em cima do Vasco. Em 80 tem o gol do Edinho em cima do Vasco. 83, 84, o Assis em cima do Flamengo. 85, Paulinho Romerito em cima do Bangu. Por que eu tô falando isso? E por que eu peguei esse recorte? Sabe por quê? Porque nessa época, era a época dos grandes craques. O Zico estreou no Flamengo em 71. O Roberto Dinamite estreou no Vasco em 1971 também. Né? Você vê que nesse time do Botafogo de 71, que foi vice-campeão, que é a famosa Célio Fogo, o Carlos Alberto Torres, que é prata da casa do Fluminense, jogava nesse time, né? Paulo César Caju jogava nesse time, não é isso? Os dois, um ano anterior, estavam disputando a Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, o Carlos Alberto Torres era do Santos. Mas um ano anterior, os dois estavam disputando a Copa do Mundo. Então, assim, o exemplo que eu estou dando para vocês é que na era dos grandes craques, dos grandes times, o Fluminense ganhou isso tudo de campeonato, que era o mais importante da época. O Fluminense foi campeão. Você vai ver 33 campeonatos carioca, você vai ver 4 campeonatos brasileiros, você vai ver o campeonato brasileiro mais difícil de todos os tempos de ser conquistado, que foi o Campeonato Brasileiro de 1970, que o Fluminense conquistou. Todos os jogadores da seleção tricampeão mundial brasileira, que estava nesse time de 70, estavam disputando a Taça de Prata de 70, o Fluminense foi campeão. Você vai ver 2 em São Paulo, você vai ver Taça de Primeira Liga, você vai ver Copa do Brasil, você vai ver torneios, vários torneios internacionais, você vai ver o Fluminense campeão mundial de 52, você vai ver Tereza Herrera, você vai ver bicampeão de torneio de Paris, você vai ver torneio de Kiev, torneio de Seul, você vai ver Copa Quirin, você vai ver Vina Del Mar, você vai ver um monte de campeonatos, Fluminense campeão internacional, uns torneios mais importantes, outros menos importantes, porém, conquistas importantes à época. Futebol é muito cíclico, né? Ele muda muito. Ninguém queria saber de Libertadores em década de 60, 70, 80, 90. Ninguém queria saber disso. Todo mundo queria saber de campeonato estadual. E depois o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Nacional começou a ganhar mais um pouco de força ali a partir dos anos 80, 90. Mas sempre o mais importante foi o Campeonato Carioca. E te digo, pergunta pro torcedor do Botafogo o que ele fez quando o Botafogo foi campeão carioca em cima do Flamengo, 89, gol do Maurício. Pergunta pro torcedor do Flamengo, o gol do Pet em cima do Vasco, né? Tem um monte de torcedor do Flamengo que fala que foi a maior emoção da vida dele. Maior emoção da vida dele. Que ele teve muito mais emoção no gol do Pet do que o Flamengo. Quando o Flamengo foi campeão aqui da Libertadores em cima do Atlético Paranaense, o torcedor vibrou muito mais, se emocionou muito mais com aquele gol do Pet aos 43 do segundo tempo. Fizeram camisa, DVD, livro e tudo isso, né? O próprio torcedor do Vasco fala até hoje do chocolate de Páscoa. Aquilo foi uma Taça Guanabara. O Vasco meteu 5 no Flamengo, o Edmundo dançou, o Pedrinho fez o gol, até tem uma torcida do Vasco, acho que é Rasta o nome da torcida, tem um bandeirão do Pedrinho, o Pedrinho fazendo assim, é daquele jogo, foi uma Guanabara, se não me engano é no ano 2000 ou 2001, que foi uma Guanabara, para vocês entender a importância do campeonato estadual que sempre teve, só que mudou, tudo isso mudou. A gente quer saber agora é da Libertadores. É a única taça que falta o Fluminense conquistar, é a Libertadores da América. E assim, gente, vocês, esse elenco atual, vocês têm totais condições de conquistar essa Libertadores. Mas totais, sabe por quê? Porque o time é bom demais. O time é muito bom. Eu não sou maluco, não.
O torcedor confia em vocês. Por mais que quando perde, o torcedor endói, o torcedor xinga e tudo. Mas o torcedor confia. O Fluminense tem a segunda maior média de público da Libertadores. O Fluminense tem uma das maiores médias de público do Campeonato Brasileiro. Isso tem uma coisa que eu conheço na minha vida, meu filho. É isso aqui, esse clube, é Maracanã. Maracanã como se fosse a sala da minha casa. Tá entendendo? A gente conhece o torcedor. O torcedor, quando abandona, vai dar 15 mil, 14 mil, 18 mil, 20 mil no estádio. Já abandonou. O torcedor não abandonou. O torcedor metendo 50 mil, 60 mil, esgotando. Já tá esgotando setores contra o Santos aí. Já tá aí, Libertadores, vambora. O torcedor tá com vocês. O torcedor tá muito com vocês. Diniz, diante de tudo que acontece, o torcedor do Fluminense, ele gosta de você. Ele gosta de você. Mesmo quando você dá uma coletiva irritante, que as coletivas tá foda, tá? Vou te dar uma dica. As coletivas tão puxadas. Mesmo com ódio, com raiva ali da coletiva, depois da derrota e tudo, o torcedor ainda gosta de você. Continua gostando de você, né? Sabe por que continua gostando de você, o Fernando Diniz? Porque esses mais de 5 milhões de torcedores do Fluminense que existem no mundo, eu cravo para vocês, todos eles, sem exceção, todos eles, em algum momento da era Diniz, disseram que esse time seu, Diniz, que você está treinando, foi o melhor futebol que ele já viu na vida do Fluminense Futebol Clube. Idoso, jovem, meia-idade, todo mundo, uma hora na vida, disse do ano passado para esse ano que o seu time foi o melhor time que ele já viu jogar. No 5x1 no River, no 4x1 chocolate de Páscoa do Fluminense na final do Carioca em cima do Flamengo, no 3 do Sport Cristal, 3 aqui, 3 lá no Paysandu, 2x0 no Atlético Paranaense. A gente estava indo pro jogo, Diniz, pra saber de quanto que a gente ia ganhar. Eu falei do Fluminense Atlético Paranaense, que foi 2x0, eu já fui com a minha família sabendo que a gente ia ganhar. Eu só queria saber de quanto que ia ser. Se era 2, 3, 4, era isso. O time ganha, encanta, vence e convence. 2x0 no Cruzeiro. É baile, é baile, é baile, é aula, é tic-tac, é tacatic, é tic-tac, é tacatic, é roda de bobinho, entendeu? Se perguntar pro torcedor do Flamengo, ele fala, uma das maiores humilhações que o Flamengo passou foi o 4x1, depois de ter ganho o jogo de 2x0, uma vantagem de 2 gols numa final de Campeonato Carioca, com 70 mil pessoas, tomou de 4 e ia tomar de 5, 6, 7. Se não tivesse acabado o jogo, o Fluminense tivesse diminuído ali a frequência, tá? Então, Diniz, o torcedor confia demais. Eu queria deixar uma mensagem para vocês aqui. Falta uma semana para as oitavas de finais da Libertadores. Uma semana. Eu tenho certeza que todo jogador que já é aposentado hoje em dia, ele tem algum arrependimento. Em algum jogo, em algum torneio. Se eu tivesse me preparado melhor, se eu tivesse concentrado melhor, se eu tivesse corrido melhor, se eu tivesse focado melhor, eu teria conquistado mais um objetivo muito importante na minha vida. Para e pensa. A única taça que esse clube não tem é a Libertadores da América. Vocês vencendo, sendo campeão da Libertadores da América, vocês são imortal no clube do tamanho do Fluminense. Vocês não morrem nunca mais, só a carne que vai morrer. Vocês vão estar presentes na nossa vida pro resto da vida. Essa escalação, Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, ou Marlon, Marcelo, André, Alexander, ou Martinelli, ou Lima, Paulo Henrique Ganso, ou Léo Fernandes, enfim, Arias, Keno, Cano, e vamos lá, e tem John Kennedy, e tem todos, tem o Léo Fernandes que chegou, tem o Danielzinho que chegou, tem o Ione Gonzalez que chegou, todos que estão, David Braz, jogadores experientes. Alguns deles multicampeões, alguns deles eternos em outros clubes, como o Fábio no Cruzeiro, o Marcelo no Real Madrid, né, o próprio Paulo Henrique Ganso no Santos. Vocês podem ser eternos aqui no Fluminense, só que é a primeira Libertadores do Fluminense vocês podem dar pra gente. Vai ter busto, estátua, o caralho na sede das Laranjeiras, no CT Carlos Castilho, pra filho, neto, bisneto, tataraneto, tataraneto, poder ver vocês lá. Para, porra! Eu sei, mas o meu sonho era fazer uma pré-eleição com vocês dentro do vestiário. Falar pra caralho no vestiário. Só que eu pensei, eu tenho aqui o telefone, eu tenho a internet, eu vou postar o vídeo, eles vão ver assim mesmo. Vocês podem me ver daqui, eu posso estar fazendo uma pré-eleição daqui. Não deixe isso se esvair, não. Não deixe se esvair, não. Acho que deu um negócio aí de bateria aí, mas eu vou continuar gravando. Não corto, meu vídeo não tem edição, não tem nada, é direto. É o coração que tá falando. Não deixe esse sonho se esvair. Não deixe o dia a dia de vocês tirar isso de vocês, não.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Nenhuma torcida na América quer mais a Libertadores do que a torcida do Fluminense. Nenhuma! Nenhum torcedor quer mais essa taça do que o Fluminense. Nenhuma torcida quer mais essa taça do que o Fluminense. Ninguém tem mais amor por essa taça, querer essa taça do que o torcedor do Fluminense. E vocês? Vocês também querem essa taça? Com essa mesma vontade, com essa mesma gana, com esse mesmo tesão, com isso? Porque se jogar o que jogou com o Curitiba, já vai parar nas oitavas. O torcedor do Fluminense, ele cansou de perder Libertadores no mole. Cansou! Em 2008, o Hector Baldassi tirou a Libertadores da gente. Em 2012, a gente joga uma quarta de final de Libertadores com Boca Juniors, sem 5 titulares. Não jogou Leandro Eusébio, não jogou Valência, não jogou o Thiago Neves lá na Bomboneira, não jogou o Deco na Bomboneira, não jogou o Frederico na Bomboneira. No jogo de volta aqui, que foi 1-1, o Santiago Silva fez no final, não jogou, além do Leandro Eusébio, não jogou Valência, o Frederico foi de fora, o Deco foi de fora, o Carlinho que foi expulso lá não jogou aqui. 5 titulares de linha, 5 titulares. É metade do time de linha. O time de linha tem 10, jogou sem 5 titulares. Falta de... Há dias anteriores, o Fluminense tinha sido campeão carioca, tinha metido 4 no Botafogo no primeiro jogo e ganhou de 1-0 gol do Rafael Moura no segundo jogo. Na Libertadores de 2021, na quarta de final, o Fluminense fica de fora. Em cima do fraquíssimo time do Barcelona de Guayaquil. O Fluminense estava na quarta de final, ia para uma semifinal, um Fla-Flu, e um jogo único de final de Libertadores para bater campeão. Por falta de culhão, de querer, de tesão, caralho, de ganhar essa porra. 2-2 no Maracanã, o time dos caras fracos, nosso time, Frederico voando, Nenê voando, Nino excelente. Porra, em 2-2 aqui, Paulo Henrique Ganso jogando muito, deu uma bicicleta, machucou, empata 1 lá e sai naquele mole do cacete, de graça. Mais uma Libertadores pelo ralo. 2013, quarta de final com o Olímpia. O Rainer faz 1-0, podendo empatar o jogo, o Fluminense toma a virada do Olímpia lá no Defensor Del Thiago. Assim, no detalhe, mas não é só o detalhe, é querer correr, porra, é querer ser imortal, é querer algo a mais, é querer marcar história, meu irmão. Tu tá vivo, tu tá num clube do tamanho do Fluminense, tu vai deixar essa porra passar, tu vai deixar esse momento passar. Falta uma semana para encaminhar a classificação com o Argentino Júnior na oitava de final lá. Depois, o jogo é no Maraca. O torcedor vai endoidar, vai entrar dentro do campo o torcedor. Depois a gente já tá nas quartas de final. São 2 adversários até final, jogo único, dentro de casa, dentro do Maracanã. Dentro de casa. Para e pensa. Não deixa essa porra passar. Não deixa o sentimento do jogador que é mais experiente. É a história que está sendo escrita hoje, a história que está sendo escrita agora. É o pôster eterno da primeira Libertadores do Fluminense. É tudo que o torcedor mais ama, é tudo que o torcedor mais quer. É trazer essa taça para cá. Entendeu? Se você pegar a Libertadores, começou em 1960, ninguém ligava para isso em 1960. Era a Copa dos Campeões da América. Depois, o nome Copa Libertadores veio em 65. Né? Em 60, o primeiro campeão foi Peñarol. Em 65 que veio a nomenclatura Libertadores da América. Para vocês terem uma ideia, existiram anos que time brasileiro não participou da Libertadores. 66, 69 e 70 não tiveram brasileiros na Libertadores. Por quê? Competição racista pra cacete. Até hoje, você imagine, lá atrás, violenta, cheio de esquema, roubo de arbitragem, campo horroroso. Ninguém queria disputar, todo mundo queria excursionar. E era esse link que eu queria fazer lá atrás com os títulos internacionais que eu estava falando do Fluminense. À época, um torneio de Paris, um Teresa Herrera, era muito importante. Só que como o futebol é ciclo, a importância desses torneios, elas vão mudando. Elas vão mudando a todo momento. A partir dos anos 2000, a Libertadores virou uma obsessão de todos os clubes brasileiros. Por que o Brasil não ganhava Libertadores no passado? Porque ninguém ligava. Todo mundo queria ganhar o estadual. Depois passaram querer ganhar também o nacional. Só que depois dos anos 2000, todo mundo quer ganhar a Libertadores. Virou uma obsessão, virou praticamente uma obrigação o clube ter. O Fluminense não pode ficar sem essa taça. Hoje, não pode. O meu pai fala isso. Meu pai tá com 70 e poucos anos, tá indo para 80 anos, uma saúde maravilhosa, graças a Deus. Meu pai sempre falou, eu nunca quis Libertadores. Queria ser campeão carioca, que era o título com os craques, os melhores times estavam aqui, bases de seleções estavam aqui. A gente queria ganhar o carioca. E depois o brasileiro, beleza, ganhou e vambora. Só que agora é a Libertadores. Mudou. Assim como mudou várias prioridades, mudou esquema tático, mudou isso, mudou aquilo.
a prioridade de torneios também mudou. E o Fluminense precisa da taça. E vocês têm uma oportunidade, porque vocês são excelentes. São jogadores excelentes. No elenco atual, o Fluminense tem, no mínimo, 4 jogadores selecionáveis. Você tem um Nino, você tem um André, você tem um Alexandre quando voltar. Fatalmente vai ser convocado para a seleção brasileira. Você tem um Arias, que é um selecionável da Colômbia. Você tem um gênio da bola igual o Marcelo, que é um dos melhores laterais esquerdos que o mundo já viu. Você tem o Fábio, que não foi para uma Copa do Mundo, porque isso aqui é o país da corrupção. Senão já era para ter ido pelo menos em 3 Copas do Mundo. O Samuel Xavier é excelente. Felipe Melo foi ídolo aonde passou. É ídolo na Turquia, é ídolo no Palmeiras, é ídolo em tudo quanto é lugar onde foi. Disputou a Copa do Mundo. Você tem um jogador igual o Paulo Henrique Ganso, que é um gênio da bola, que é o cérebro mais rápido do país. Porque ele é lento, meu filho, quem corre a bola. O cérebro dele é mais veloz que a luz. Entendeu? Já foi. É assim que funciona com ele. Você tem o Cano, que é uma doideira. O cara faz gol que ninguém entende como é que ele fez gol. Entendeu? O gol dele contra o Sport Cristal, todo mundo aqui marcado, não olhou pra cara do outro, ninguém entendeu nada. A bola veio, ele deu uma chicotada na bola, uma coisa louca. A bola foi no canto, gol do meio do campo contra o Vasco. É loucura o gol que esse menino faz. Você tem o John Arias, que é o selecionável. Você tem um Keno. E olha só. Vou postar o vídeo, 20, 30 minutos, não quero saber. Vocês, todos vocês fazem parte do elenco, vocês podem fazer parte da história do Fluminense numa jogada decisiva. Tá entendendo? Um Danielzinho pode sair no banco para dar uma assistência por um gol de classificação numa quarta de final. Um Léo Fernandes pode fazer um gol de falta numa semifinal. O Fluminense é sempre grupo da morte, gente. Sempre foi grupo da morte, sempre foi difícil, sempre foi quase impossível. Sempre foi isso. Sempre foi. Mas o impossível morreu em 2009 pra gente. O impossível morreu em 2009. Não tem mais. Impossível. A gente vai passar pela Argentino Júnior, dar um Fla-Flu numa quarta de final. É tudo, todo o enredo pro Fluminense ser campeão. Para a gente assistir o DVD do título pensando no chocolate no River Plate, na estreia avassaladora contra o Sport Cristal 3-1, todo mundo na América falando do Fluminense, entendeu? Depois contra o The Strogonoff, o The Strongest, né? Lá em cima, no alto do morro, nem o uniforme chegou lá, teve que jogar com o uniforme do ano anterior. Olha a quantidade de coisa que pode acontecer. Uma chegada desse Léo Fernandes, chegada de um Danielzinho, até o próprio Ione Gonzalez. Pode estar chegando o Marlon, pode estar chegando para fazer uma jogada decisiva. Decisiva, para compor e fazer uma jogada decisiva. Um Keno pode fazer um gol numa final, e você, meu filho, tem uma estátua na Laranjeira pro resto da vida. Você não vai morrer nunca. Vocês vão deixar essa porra pra lá? A oportunidade de vocês. Vocês vão pensar nisso quando vocês tiverem 70 anos. Naquela gente tinha um timaço, mas não deu. Igual não deu em 2002, não deu em 2008, não deu em 2013, não deu em 2021. É 2022 também. A gente faz 3-1 no Olímpia aqui, o Luiz Henrique destruindo. Chega lá contra o Olímpia, lá o David Braz, inclusive, faz o gol que valeu, mas o juiz anulou. E depois também, né? Na falta de querência, porra, de ser campeão, de passar, acontece aquilo. Não vamos deixar... O torcedor não aguenta mais perder a Libertadores assim. Não aguenta mais, porra. Não aguenta mais. Em 2012, o Fluminense foi campeão brasileiro com 77 pontos. O Corinthians foi campeão da Libertadores de 2012, no brasileiro fez 57. O Fluminense meteu 20 pontos de diferença no Corinthians. O Corinthians foi o sexto, o Fluminense o primeiro, no brasileiro. 77, o Fluminense campeão. 57, eles em sexto. E eles levaram a Libertadores. O Fluminense disputando uma quarta de final com metade do time reserva. Pare e pensa nessa porra. O Fluminense merece muito. Merece muito. O torcedor, ele quer amar. O torcedor quer endoidar. O torcedor quer ficar louco da cabeça com essa taça, que a gente merece essa porra. A Conmebol precisa acertar as contas com a gente depois de tanto erro de arbitragem, de tantos jogos excepcionais, maravilhosos que o Fluminense deu pra essa competição. O nosso momento chegou. Pensa nessa porra!